Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e hoje estamos indo para a lição de número 6, que tem como título A Convivência em Família, tá? A leitura bíblica encontra-se em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Eu vou estar lendo porque é uma leitura muito esclarecedora. Vamos lá? Em Efésios, capítulo 6, o versículo 1 vai dizer assim, Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor. Amém? Vamos lá, então. Na lição de hoje, estaremos falando sobre a convivência em família. A mensagem traz a seguinte reflexão. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. A mensagem está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Ou seja, a lição ela vai estar trazendo a valorização da família. Este é o ponto-chave da nossa lição de hoje. E ela levanta 3 pontos importantíssimos para ser decorridos durante a lição. Primeiro, apontar os propósitos de Deus para a família. Como assim apontar o propósito de Deus? Deus, ele trabalha muito a família. Se você pegar a Bíblia para parar para refletir sobre as histórias, sobre tudo que vem, todos os mandamentos, todos os ensinamentos que a Bíblia traz, Deus trabalha muito a família, a valorização da família. Então, Deus, ele tem propósito para a família. Destacar os princípios para a boa convivência em família. Como assim? É fácil conviver em família? Não é fácil, não é mesmo? Porque temos várias pessoas no mesmo ambiente e cada uma com um temperamento, uma personalidade diferente uns dos outros. Então não é fácil de conviver, de manter uma boa convivência em família. Exige esforço muito grande de cada integrante da família para que essa família viva em harmonia. Vamos lá. E motivar o adolescente a orar por sua família. Então, vamos lá. Aqui no primeiro momento, fala assim, vamos descobrir como é a sua família. É a primeira pergunta que a revista levanta. Como que é a sua família? Por quê? A família estrutural, ela é conduzida de que maneira? Por um pai e uma mãe que decidem ter um filho. Então, o pai e a mãe, eles são o alicerce, eles são a base, a estrutura para que essa criança cresça e desenvolva, certo? Então, assim, como que é a família desse adolescente? Esse adolescente, ele é criado por quem? Pelo pai, pela mãe, pela avó e pela mãe, pela tia e pelo tio, pelo avô e pela mãe, ou é os avós, o avó e o vô que cria ele. Por quem que ele está sendo criado? Quem tem sido a base desse adolescente? Quem tem sido a estrutura, o pilar para esse adolescente? Quem tem efetuado esse papel? Quem tem feito esse papel na vida dele? Então, essa é a pergunta principal e primordial para ser levantada. Por quê? Embora muitas das vezes pode acontecer
do adolescente ele não estar sendo criado pelo pai e pela mãe, mas ele tem uma família que cuida dele, que alimenta, que educa, que está ali por ele, trabalhando, né, lutando, levando ele para a escola, exercendo essa função de pai e mãe, cuidando dele, então ele tem uma família. E é preciso trazer a valorização dessa família, porque essa família é importante, tá? Então, aqui no Vamos Descobrir, é isso que levanta. Essa é a primeira questão. No Hora de Aprender, no tópico 1, vai falar sobre a origem da família. A Bíblia conta que Deus criou a família. O Senhor viu que o ser humano precisava conviver, pois a solidão não lhe fazia bem. Ou seja, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Ele precisa de outra pessoa para que ele possa se tornar humano. Porque se você pegar um ser humano, colocar ele no meio da selva, sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém ali para olhar no olho dele, dialogar com ele, falar com ele, ele vai perdendo as suas características humanas, porque ele começa a simplesmente existir. Então ele vai parando de raciocinar, de pensar, ele começa a viver o primórdio, né? Que é só alimentação, só sobrevivência. Então o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Todo ser humano ele precisa de ter esse contato físico, esse contato humano, de olhar no olho, de conversar, de se sentir abraçado em um sorriso, acolhido em um olhar. Então, o ser humano ele precisa desse contato físico, desse contato humano. Então, é muito importante trazer isso pros adolescentes também, né? É importante trazer a história, porque cada pessoa da sua casa tem uma história, uma personalidade e um temperamento. Cada membro da família tem medos, memórias, projetos e sonhos. É preciso pedir para que esse adolescente ele reflita um pouquinho. Porque hoje em dia é muito lindo falar sobre empatia. É muito bonito falar. Se colocar no lugar do outro, né? Pensar como o outro pensa, sentir a dor do outro. Mas no nosso dia a dia isso não acontece. Então, quando nós convivemos em família, a nossa família ela traz uma história. Os avós trazem uma história, os tios trazem uma história. Cada um de nós está vivendo uma história e cada adolescente está vivendo uma história também. Então, é importante trazer a valorização dessa história. É importante que o adolescente ele tenha contato com a base, com a estrutura familiar dele. Que ele pergunte. Muitas às vezes ele nunca ouviu uma história do seu avô, da sua avó. Que ele desenvolva esse interesse em perguntar qual que é a história de vida do vô, da avó, da onde que eles são, aonde que é a cidade natal deles, da onde que eles vieram, aonde eles nasceram, como que foi. Trazer as histórias do bisavô, que às vezes nem está vivo mais, mas a avó e o vô pode trazer a história deles, contar a história deles. Então, trazer essa valorização da história da família, da estrutura familiar. Isso é importantíssimo, porque isso são raízes. Você cria raízes, você cria memórias com a sua família. E é preciso entender que todos ali, cada um, eles têm a sua personalidade, o temperamento, e cada membro da família tem os seus medos. É preciso entender que essa mãe e esse pai, eles têm medo. Eles têm medo porque não existe uma receita de bolo pronta de como formar uma família, de como criar uma família. Então, todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó carrega esses medos dentro de si. Será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou fazendo vai dar um bom resultado? Vai trazer bons frutos para essa família? Será que as escolhas que eu estou fazendo para a família, será que vai trazer benefícios para a nossa família? Então,
são muitos pontos que são levantados. A palavrinha família não é apenas uma palavra, mas por trás desta palavra família existe muitas coisas, muitas escolhas, muitas atitudes, muitos porquês, muitos medos atrás dessa palavra. Então não é simplesmente uma família, mas são várias pessoas tentando construir e alicerçar essa família numa base sólida, ok? Então vamos caminhando mais um pouquinho. A família é a escola onde Deus nos matriculou para aprendermos a amar. Por quê? Qual que é a base principal da família? Qual que é a base principal da família? Para uma família existir, para uma família conseguir ser constituída e permanecer de pé, a base essencial, a base principal é o amor. Porque na Bíblia mesmo traz, o amor tudo supera, tudo suporta, tudo perdoa. Então, uma família onde ela é constituída à base do amor, do carinho, do afeto, ali, essa família tem tudo para dar certo, tudo, porque ela tem amor. Então, por mais é preciso entender essa palavra, porque uma família que está lutando, está firmando seus alicerces, ela vai trabalhando através do amor. Ou seja, se um exagerou, pede perdão. Reconhecer os erros, dar um passo atrás, explicar, conversar, investir em diálogos. Isso é importantíssimo. E traga isso para os adolescentes. Às vezes na sala de aula, o adolescente vai levantar a questão: mas na minha família não tem diálogo, porque na minha família a gente não conversa. Mas ele pode ser o agente mudador da sua casa. Ele pode fazer com que a sua casa mude a forma de ser, de como lidar com cada situação. Ele pode chegar em casa e falar: mãe, deixa eu te contar como foi o meu dia. Depois ele pergunta como que foi o dia da mãe dele. Ele pode ser esse agente de transformador, onde ele vai trazer diálogos e reflexões para dentro de casa. Então, no momento da aula, pode levantar várias questões. Porque na minha família não tem questão de carinho, de afeto. Mas, às vezes, há palavras de carinho, há gestos de carinho. Uma roupa lavada, uma cama arrumada. Às vezes, aquela mãe ou aquele pai tem dificuldades de demonstrar afeto, carinho e amor, mas eles conseguem demonstrar de outras formas. O pai que trabalha, sai para trabalhar o dia inteiro fora e volta para trazer o sustento para dentro de casa, para trazer o alimento, para comprar roupa para a família. É uma demonstração de cuidado. E toda demonstração de cuidado, ela gera amor. Ela significa amor. Então, é preciso olhar a família com outros olhos, porque cada pessoa tem a sua própria linguagem de amor. E é preciso entender a linguagem de nossos pais, porque cada um carrega suas cicatrizes. Como que foi a infância desse pai? Como que foi a infância dessa mãe? Então, muitas coisas que aconteceram na infância deles, no período da adolescência deles, reflete no hoje. Então, é preciso entender, abraçar essa mãe, abraçar esse pai e procurar ser o agente de mudança dentro da casa de cada um deles, tá? Caminhando mais um pouquinho. No tópico 2 vai falar assim, os propósitos de Deus para a família. Na família encontramos segurança. Como assim, Daniela, na família encontramos segurança? Por quê? Lá fora, você, a qualquer momento, vai ser substituído por outros amigos. Os adolescentes, eles são substituídos a todo momento. Seja no trabalho, seja numa roda de amigos, mas a sua casa é o seu porto seguro.
Dentro da sua casa, você pode entrar chorando, que ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai falar nada. Você pode ir pro seu quarto, você pode se esconder do mundo, você pode abraçar sua mãe, abraçar o seu pai. Ali é para onde você vai correndo a hora que acontece alguma coisa ruim, a hora que uma entrevista de emprego não deu certo, algum problema pessoal, algum problema na escola, você vai correndo para sua casa. Então você precisa transformar essa casa. Porque às vezes o adolescente ele não se sente seguro dentro de casa. E é preciso entender o que está acontecendo. Porque a sua família, ela precisa ser o seu porto seguro. Ela precisa ser o seu ponto de segurança. Então o adolescente ele precisa entender e deixar que a família exerça esse papel. Porque o adolescente ele se fecha. E uma família onde não investe em diálogo, fica difícil para esse adolescente, às vezes, buscar segurança. Então, é importantíssimo os professores trabalhar a questão do diálogo na sala de aula. Vamos caminhar mais um pouquinho. Na família, encontramos amor. Todo mundo deveria ser amado dentro da sua família. Quando fala todo mundo deve ser amado dentro da sua família, fala de um contexto geral. É preciso amar e valorizar cada ente querido que faz parte da sua família, que está ali, mora com você, está todos os dias com você, seus irmãos, seu pai, sua mãe, a sua avó, o seu avô, aquelas pessoas que fazem convívio com você. É importantíssimo amar a sua família. Amar o seu pai, a sua mãe, amar os seus irmãos. Não colocar a sua família em último plano. Porque lá fora você vai ser colocado em último plano. Mas para a sua família você sempre vai ser o número 1. Caminhando mais um pouquinho, no tópico 3 vai falar assim, ó. Na família aprendemos a andar, falar, alimentar, vestir. Aprendemos os princípios morais. Ou seja, a nossa família é o nosso primeiro contato de mundo. É ali que eu vou aprender a lidar com o mundo lá fora. Então eu preciso valorizar isso, porque a minha família ela tá me ensinando. Porque lá no mundo eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu não posso chegar num lugar e fazer o que eu quero, pegar o que eu quiser, sair a hora que eu quiser. Eu não posso chegar no meu local de trabalho, sair a hora que eu quero. Não posso sair da escola a hora que eu quero, porque no mundo existem regras. E dentro da família também. Então o primeiro não que eu escuto é dentro da minha família, dentro da minha casa. Então o primeiro não, o primeiro porquê, o porquê de tal coisa, porque o meu pai alterou a voz comigo, porque minha mãe ficou brava. É ali. É ali que eu vou ter no meu contato de mundo. Porque eu vou ter uma mãe que tem uma personalidade, um pai que tem outra personalidade, outros temperamentos, uma mãe com um temperamento, pai com outro temperamento. Então ali já tem duas pessoas diferentes convivendo comigo. E ali eu vou tendo o meu primeiro contato de mundo. Olha, aqui é diferente. Aqui é mais bravo, aqui é mais calma, aqui é mais brando, aqui conversa, aqui não conversa, aqui ordena, aqui já deixa eu falar. Então eu vou começando a entender como que é conviver em sociedade. Porque eu não consigo chegar em qualquer lugar, falar o que eu quiser, falar o que eu penso e fazer tudo do jeito que eu quero. Porque existem regras. Na escola existem normas, regras e leis. Na sociedade existem regras, normas e leis. Em tudo em nossa vida, em todas as áreas, existem normas e regras a serem cumpridas. Então, o meu primeiro contato de mundo é a minha família. Então, eu preciso entender isso, porque a minha família ela vai me preparar para viver no mundo lá fora. Ela vai me ensinar que no frio eu preciso pôr roupa de frio, no calor tem que pôr roupa de calor, o que eu posso comer, o que é bom comer no frio, o que é bom comer no calor. O que me faz mal, quais são as minhas alergias, que a minha família já descobriu, se eu tenho alguma alergia ou não. Então, ali com a família, você vai descobrindo como que é viver em sociedade. Você vai se descobrindo e descobrindo como que é viver lá fora. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. No tópico 4 vai falar assim, ó, na família nós nos relacionamos
Ou seja, a família é formada por várias pessoas. Cada pessoa tem um papel, uma responsabilidade diferente. É preciso aprender a se relacionar com todos da família. O pai e a mãe são autoridades. E é difícil, porque você, professor, você também já foi adolescente. Você também, em algum momento da sua vida, você pensou assim, ó, ai, quando eu tiver a minha casa, vou agir de tal forma. Que quando eu tiver os meus filhos, eu vou fazer de tal maneira. Mas, uma hora, você passou por essa adolescência e hoje você já está com outra mente. Então, quando olhamos para trás, em muitas questões, nós damos razões para a nossa família. Porque eles nos ensinaram o que é certo e o que é errado. A moral e a ética, os valores, os princípios, tudo isso foi passado para nós. Então, é importantíssimo aprendermos a nos relacionar com cada ente da nossa família e entender o papel e a função de cada um. Porque o pai e a mãe é a figura de autoridade dentro da sua casa e eles precisam de respeito. A Bíblia fala para honrar pai e mãe. Então, você precisa e deve respeitar o seu pai e a sua mãe. Então, eu preciso deixar isso bem claro dentro da sala de aula com seus alunos. Que muitos adolescentes, quando chegam nessa idade, eles querem mandar nos pais. E eles não aceitam, muitas vezes, muitas questões que são levantadas. Então, é preciso deixar isso claro para eles. Que eles precisam obedecer. Assim como a igreja obedece a Cristo, né? Os filhos devem obedecer os seus pais. Porque todos nós estamos com um papel de filhos perante Deus. E nós devemos obediência e respeito. E os nossos filhos têm que respeitar a nós, os pais deles também. Conviver em família pode ser desafiador, porque cada pessoa tem um jeito e um temperamento próprio. Então, não é fácil conviver em família. Talvez no momento da sala de aula vai ser levantado várias questões sobre convivência em família, mas é preciso entender o papel de cada um dentro desta família. Aqui no tópico 5 vai falar assim, ó, Deus quer salvar a família. Deus ama toda a família e quer salvar a todos. Na Bíblia traz diversas histórias onde Deus fala sobre salvar a tua casa e a sua família. A sua casa e a sua família. Então, tem várias histórias que levantam essa questão. Porque Deus quer salvar toda a família. Então, por isso que na revista está falando para falar para os adolescentes orar pelos pais. Por quê? Às vezes tem algum adolescente que está indo na igreja, está frequentando a escola bíblica dominical, mas os pais não são da igreja. Mas através dele, através da vida dele, da oração dele, ele pode salvar a casa dele. Então é importantíssimo trabalhar a questão da oração para os adolescentes orar pelos seus pais, para que Deus possa salvar a sua casa e a sua família. Vamos caminhando mais um pouquinho. Também existem muitos conflitos entre pais e filhos. E é preciso trabalhar aqui o perdão. Porque muitos filhos carregam mágoas de seus pais. Às vezes por causa de uma correção, uma punição que na cabecinha dele assim, ó, foi exagerado, passou um pouco do limite. E ele guarda aquele rancor, aquela mágoa daquele dia que aconteceu tal coisa e tudo mais. Então é preciso trabalhar o perdão. É preciso trabalhar essas raízes de amargura, porque isso vem distanciando pais e filhos. Filhos vêm se distanciando dos seus pais. Então é muito importante trabalhar isso em sala de aula com eles. Trabalhar a questão do perdão, de liberar perdão, que as raízes de amargura, elas atacam a nossa saúde física, emocional, psicológica, mental. Então, é preciso trabalhar isso com os adolescentes. E
tem uma frase que a revista traz que diz assim, ó, siga a regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, é onde eu falei, o adolescente ele pode ser o agente de mudança do seu lar. Se ele começar a tratar a família como ele gostaria de ser tratado, ele pode mudar esse ambiente. No tópico 3, vai falar sobre os princípios para a boa convivência em família. Primeiro, obediência e honra aos pais. Obedecer ao pai e à mãe. Então, isso é uma ordenança bíblica, tá? Obediência e honra aos pais, né? Honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, Deus está falando aqui sobre bênçãos, né? Está abençoando os filhos que honram o pai e a mãe. No tópico 2 vai falar amor e respeito. O adolescente, ele pode não concordar, muitas vezes, com o que o pai e a mãe orientam, com o que o pai e a mãe pensam, ou às vezes por algum castigo, alguma punição, ele pode não concordar, mas ele precisa respeitar. O respeito eles têm que manter, tá? E é preciso deixar isso bem claro em sala de aula, para que eles entendam qual que é o papel deles dentro da família. No tópico 3 fala sobre a boa comunicação, o olho no olho. Nada substitui um abraço e um sorriso. Sempre fale com respeito, sempre fale a verdade e esteja pronto para ouvir. No mundo em que vivemos da tecnologia, o que vem acontecendo muito? Os adolescentes eles ficam muito tempo no celular. Então, mandam mensagem o dia todo. Então, sobre almoço, janta, compromisso, manda tudo no celular. Manda no WhatsApp da mãe, a mãe responde pelo WhatsApp, não tem mais aquele olho no olho. Mas é preciso que isso seja trazido de volta. Que dentro de casa não se comunique pelo celular, mas que se comunique face a face, olho no olho, sorrisos, abraços, sabe? O aconchego, o calor humano. Isso precisa ser revivido dentro das famílias, porque a família ela está ficando muito nas mídias e isso vai esfriando o amor. Porque para que haja amor é preciso haver contato, precisa ter contato físico, olhar um no olho do outro, sorrir, ouvir a voz um do outro. Isso é de extrema importância para que esse amor ele seja vivido e revivido e que ele seja fortalecido. Para este amor ser fortalecido, é preciso que haja essa comunhão. E a Bíblia fala de comunhão, o sentar juntos à mesa em comunhão, ou separar uma refeição do dia, que para esses adolescentes fazer junto com os pais dele. Desafie eles a sentar junto à mesa com o pai e a mãe, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, no café da tarde, seja ao sábado, seja ao almoço de domingo, sentar, conversar, falar sobre a semana, perguntar como que foi a semana, como que foi o dia, para que ele seja esse agente transformador do seu lar, da sua casa. Então, estimule o diálogo. Isso é extremamente importante. Na conclusão fala assim, ó, nós devemos amar nossa família. Aproveite os momentos que você tem com os seus pais, irmãos, avós, tios e primos. Cada pessoa da sua família é especial e insubstituível. Você, ao longo da vida, poderá estudar em diversas escolas ou morar em bairros diferentes, ou até mesmo trocar de amigos. As fases da vida irão mudar e a família estará sempre ao seu lado. Por isso, valorize o seu lar. Ou seja, durante a sua vida, desde o prézinho, desde a pré-escola, até agora na adolescência,
já mudou de escola, já mudou de amigos, os amigos já não são mais o mesmo, mas a mãe e o pai, esses são os mesmos desde o início do seu nascimento. Então, mãe e pai é para sempre. Família é para sempre. E eu quero deixar um desafio para você, professor. A revista estamos falando sobre a valorização da família. E para que haja a valorização da família, é preciso haver o quê? Um diálogo. Então, você, professor, quando você chegar na sua sala de aula para dar aula aos seus alunos, enquanto você espera os outros alunos a chegar, aqueles primeiros alunos que chegou, converse com eles. Pergunte como que foi a semana, como que foi na escola, como que está sendo em casa, se está tudo bem em casa. Olha, oi, está tudo bem na sua casa? E sua mãe, seu pai, seus irmãos, está tudo bem? E como que foi na escola? E como que foi em tal lugar? Estimule o diálogo. Mostre para eles que vocês estão ali à disposição para ouvi-los, acolhê-los e abraçá-los. Se coloque ali nesta posição. Deixe Deus usar você no momento da sua aula. Seja um agente de transformação na vida dos seus alunos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!